Olá, salve Maria Santíssima. Salve Maria. Eu sou a Beatriz. Eu me chamo Jonathan. E este é mais um episódio do nosso podcast. Iniciamos as nossas orações invocando a Santíssima Trindade. Em nome de Pátria et Filii et Spiritui Sancto. Amém. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum. Advent regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationis, libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Ó Jesus, dimitte nobis debita nostra, salva-nos ab inferiori perduc in cielo omnes animas presentes, qui misericordia tu maxima indigente. Em nome de Pátria et Filii et Spiritui Sancti. Amém. E um breve momento para os nossos comerciais. Se você gostaria que a sua marca fosse divulgada aqui, você pode enviar um e-mail para meumundomeumodo@gmail.com. E se você gostaria de um grupo sobre a castidade masculina, você pode entrar em contato comigo, @senhorjonathanborda, no Instagram ou no Facebook. E se você, mulher, quer entrar em um grupo sobre a modéstia feminina, é só entrar em contato comigo no IG @BeatrizTebach ou em uma das redes sociais do Veritas Perpétuo. E se você não sabe ainda, nossa livraria está em promoção. Esse podcast será lançado e nossa livraria ainda estará em promoção. livrariaVeritasperpetua.com.br, onde você encontra vários livros muito bons que nós indicamos no nosso canal e aqui também nos nossos episódios. E lá você pode então encontrar livros sobre diversos temas. Acesse. De vez em quando tem promoções também, fique de olho. E se você gostaria de doar para nosso apostolado, você pode nos doar no Apoia-se. Nós temos um link que está disponível aqui na descrição desse episódio do podcast, que você pode doar a quantidade que você gostaria. Seja generoso. Exatamente. E se você caiu aqui de paraquedas nesse podcast, saiba que nós temos um canal no YouTube chamado Veritas Perpétua, que sempre são lançados vídeos, lives, então fique de olho também nas datas da semana. E nos siga nas nossas redes sociais, que estão todos linkados também na descrição deste episódio. E meu amor, qual é o título deste tema? Qual é o episódio de hoje? Sobre a arquitetura moderna e as relações humanas. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a arquitetura moderna e como ela influencia nas relações humanas, né? Na família, enfim, nas relações que existem na sociedade, entre pais e filhos, entre alunos e professores, entre padres e leigos, enfim, entre as pessoas. Então, Jonathan, o que é a arquitetura moderna? Como nós podemos definir a arquitetura moderna? Então, a arquitetura é a forma de alguma coisa, né? Ou de um ente. Ele tem uma forma. Então, está muito ligado com aquelas formas aristotélicas, né? O quadrado, a esfera, a pirâmide. Então, são formas básicas, né? Então, a arquitetura ela vai lidar com essas formas, com a estética, com a exteriorização do ente. Então, basicamente, na Idade Média, ou até anteriormente na Idade Clássica, nós temos que a arquitetura é a expressão da verdade do ser. Então, tem um ser que ele tem uma verdade inscrita nele, e na arquitetura, ou seja, na forma dele, ele expressa uma verdade. A arquitetura que revela o belo. Então, a beleza expressa a verdade do ser, né, de forma estética. E a arquitetura moderna, ela teve uma ruptura, digamos assim, não é mesmo? No Brasil, a gente teve um período, no período da Idade Moderna, chamado Semana de 29. Nessa semana, nós temos a antropomorfização de qualquer cultura estrangeira no Brasil. Ou seja, ela foi engolida e transformada em outra coisa. E essa outra coisa é as deformas arquitetônicas, artísticas que nós temos no Brasil. Não pense que a Semana de 29 não afetou a arquitetura. Pelo contrário, foi um dos grandes resultados que nós temos ainda hoje no Brasil e, claro, no mundo inteiro, com várias outras expressividades, entre aspas, de uma arquitetura deformada. E por que a gente diz que ela é deformada?
Porque já ela não expressa mais algo ou alguma verdade. Então, quando nós olhamos uma catedral, por exemplo, nós vemos ali claramente verdades imutáveis que prevêem dentro de uma estrutura, certo? Então, dentro de uma catedral antiga e gótica, ou não, até catedrais que não são góticas, certo? Até as renascentistas, elas possuem uma expressividade, tanto da posição de cada pilar, da posição do tamanho dela na forma, se é redonda, se ela é mais verticalizada. No entanto, hoje, mesmo as casas hoje, elas não expressam mais nada. Foi contaminado pelo utilitarismo, né? Então tudo tem que ser útil e não necessariamente belo. Então a beleza foi substituída pela utilidade. E muitas vezes a utilidade não é bela, pelo contrário, ela é feia. Então por isso que nós vemos arquiteturas que são feias. Por exemplo, a cidade de Brasília, né? Toda a arquitetura dela até pode ter um significado por trás. Mas é um significado quase que vazio, né? Ela não está correlacionada com o ambiente onde ela vive. Então, por exemplo, quando uma catedral é feita, ou uma igreja antiga, ela geralmente utiliza-se de materiais próprios daquele ambiente. O que isso significa? Que a construção humana, ela precisa ser condizente com o ambiente natural aonde ela está inscrita. Então, por exemplo, em algumas cidades onde existe um material chamado taipa, que é uma forma de uma pedra, muitas localidades que possuíam esse material, a prefeitura, até inclusive a catedral, a matriz local, era feita desse material, que condizia com o ambiente onde ela estava. Então, quando nós olhamos as casas portuguesas, por exemplo, elas condizem com o ambiente onde elas estão, porque o material foi retirado dali, certo? Então, a construção humana, ela não pode ser uma agressão visual ao ambiente. Ela tem que ser uma participação na natureza daquele local. Então, sabendo-se disso, nós olhamos hoje a forma como é construída as coisas, por exemplo, as casas, elas são construídas de forma agressiva. Por quê? Porque elas são quadradas, abstratas e não fazem sentido ao olhá-la. Minecraft. Isso, são casas do Minecraft. Então elas são piores, na verdade, porque Minecraft você ainda pode decorar. Essas casas modernas, elas não expressam um lar. O que significa o lar? O lar é uma casa onde você tem muitos dormitórios, é uma igreja doméstica. Então, onde habita muitas pessoas naquela assembleia, por assim dizer, certo? Então, constitui de muitos quartos, a cozinha, a sala. Então, ela é um lugar de expansão. Por quê? Porque tem muitos filhos nascendo, consequentemente, você vai expandindo ela, tá? E quartos pequenos, né? Não são quartos grandes. Ah, isso é importante. Porque hoje o que nós vemos é que tá tudo invertido. Nós vemos que tem casas cada vez maiores. É comum, então, você viajar pela cidade e ver até mansões, todas bonitas de certa forma. Isso. Mas não belas, né? Porque elas não expressam a beleza real da arquitetura. Então, geralmente você vê aquelas mansões, assim, quadradas, geralmente são brancas. Porém, as famílias são cada vez menores. Então, nós vemos que a arquitetura também proporciona a destruição da família. Porque essas casas grandes proporcionam o individualismo, ou seja, os quartos são cada vez maiores, a casa cada vez maior, para que a família, que já não tem muitos membros, fique separada. Então é comum você ver cada membro da família em seu quarto, e muitas vezes eles até se comunicam pelas redes sociais, né, pelo celular, pelo notebook, entre si, na sua própria casa. Então, Isso. veja, proporciona o individualismo, já não há mais um lar ali, porque não há mais uma família real que se relaciona. Por isso que muitas vezes nessas casas não tem um ambiente comum, não tem uma sala. Às vezes até tem uma sala de estar, mas é uma sala onde tem uma televisão, para que todos fiquem olhando a televisão e não se comuniquem mais entre si. E muitas vezes essa sala não é mais um ambiente central da casa, é só mais um cômodo qualquer. Exatamente. Então, na casa católica antiga, nós tínhamos um oratório principal dentro da casa, onde ali era a sala comum entre as pessoas, porque ali elas conversavam e também é o mesmo ambiente onde elas rezavam. No entanto, hoje nós vemos, como a Beatriz bem mencionou, que os quartos, a quantidade de quartos são menores, então você tem no máximo 3 quartos numa casa, no máximo, assim, se tu
ir alugar uma casa, não precisa tu nem comprar, tu vai alugar uma casa, tu vai achar uma casa com no máximo 2 quartos. Às vezes pode até ser o mesmo número de quartos das casas antigamente. Mas, como tinha mais pessoas, então eles ficavam mais juntos, né? Que é diferente dessas casas. Então as crianças, elas tinham que ficar no mesmo quarto para dormir. Então elas precisavam sair do quarto para brincar. Então hoje as crianças ficam no quarto, não para dormir, mas para ficar naquele ambiente fechado. Então proporciona o individualismo e também um mundo de vícios, né? Porque você fica viciado no computador, na televisão, proporciona outros vícios piores, né, como masturbação e entre outros, pornografia, porque você está sozinho, então você não tem o seu irmão para compartilhar um quarto. Então vejam que problemático, né, essa questão da arquitetura também. Isso define o modo como as pessoas vivem. E tu vai ver que isso, assim, por exemplo, nesses programas habitacionais, tu vê casas exatamente nesse ponto, que você tem uma sala, uma cozinha, um banheiro e no máximo 2 quartos. No máximo. Isso é uma forma de castração física, entendeu? Por quê? Porque se você tem esse ambiente, você não vai ultrapassar o número de cômodos, porque senão tu vai ter que fazer uma extensão da casa. E, geralmente as pessoas que compram prontas, elas não querem fazer essa extensão. Então, por exemplo, quando você mora num apartamento, né, num prédio, tu não vai fazer uma extensão daquilo, até porque tu não tem pra onde ir. Ou tu compra um apartamento embaixo, ou tu compra um em cima, ou compra um do lado. Tu não tem uma extensão territorial para ir. Então você meio que tá castrado de forma arquitetônica, assim, tipo, pode dizer esse termo, porque você não tem onde expandir. E veja, pessoal, isso é super importante, que o ambiente, ele tem que ter um certo... Assim, ó, a sua mente, ela se adequa ao ambiente onde você está. Então, há uma adequação do seu intelecto ao ambiente onde você se encontra. Não é determinístico. Veja, eu não usei a palavra determinístico, eu usei a palavra adequação. Então, para que você se sinta bem naquele ambiente, você se adequa o teu intelecto naquele ambiente. E isso não teria que acontecer, mas infelizmente acontece devido ao pecado original. Então, o que acontece? Nós temos que proporcionar num ambiente que nos eleve o nosso intelecto para que esse mesmo intelecto seja adequado para o alto. No entanto, se nós restringirmos esse ambiente a um lugar pequeno, e que gera o utilitarismo e o individualismo, nossa mente se adequa a isso também. Infelizmente, tanto para o bem quanto para o mal dessa arquitetura nova que nós temos hoje. Então, por exemplo, as cozinhas das casas hoje são bem pequenininhas. Por quê? Porque já não há mais uma mãe que fique ali fazendo comida para os seus filhos, para o marido, para a sua família. Por quê? Porque hoje nós temos comidas rápidas. Então não é necessário tu ficar um tempo na cozinha, não precisa alguém ficar na cozinha. Não existe o ambiente cozinha, existe um ambiente conjugado, se tu prestar atenção. Então, todo esse ambiente de preparo que antigamente era a chama do lar, né? A deusa Hera que guardava a chama do lar já não existe mais. Porque as duas pessoas precisam trabalhar para manter toda essa rotina, para manter toda essa forma de utilitarismo. Então, o que acontece é que parece que hoje nós vivemos num grande galinheiro, parece um poleiro, um prédio. Porque você tem pessoas em todos os níveis, vivendo dentro do mesmo poleiro, e não podem expandir o número de filhos. Nenhuma dessas pessoas que vivem nos apartamentos consegue expandir o número de filhos, porque fisicamente é impossível. Mas muitas vezes é possível, mas a mentalidade já acredita que não pode mais. Porque o ambiente dela diz que não. E ela se sente pressionada por isso. Mas também pelo fato de que hoje as pessoas, né, foram criadas assim, que tinham um quarto só para si mesmo, né? Muitas vezes nunca compartilharam um quarto com os irmãos, se tem irmãos, né? Então elas acham que os filhos dela também têm que ser criados assim, cada um com seu quarto. E é claro que nunca vai poder expandir a família mesmo. Então é preciso romper um pouco também com essa mentalidade de que cada um tem que ter o seu quarto, que tem que ser uma casa de tal maneira, sabe? Não necessariamente, né? Se você quer ter uma família numerosa, você vai ter que colocar mais de uma criança em um quarto, né? E depois que crescer, vai ficar ali também, né? Jovens compartilhando o mesmo quarto. Claro, interessante que sejam separados, né? Meninas e meninos, mas você não vai conseguir, mesmo que queira, às vezes, ter um quarto para cada um dos seus filhos. É inviável tu fazer um quarto para cada um. Isso vem muito dessa mentalidade individualista liberal que nós temos hoje em dia, né? Então que cada filho tem o direito de ter pelo menos o seu quarto, a sua individualidade.
é a arquitetura que acaba limitando, mas também o pensamento, né? Isso, então, como nosso intelecto se adequa a essa estrutura que nós estamos vendo, muitas pessoas se sentem impressionadas. Nós não estamos julgando essas pessoas. Pelo contrário, nós estamos identificando uma certa patologia devido ao ambiente onde as pessoas vivem. Então, por exemplo, isso é no ambiente doméstico. E quando nós saímos assim do ambiente doméstico, estamos indo para a rua agora, por exemplo, estamos vendo outras casas. Em outros países, as casas, elas têm numa mesma região, elas expressam uma mesma forma arquitetônica, ou uma evolução arquitetônica, certo? No Brasil, tu não tem isso. Tu tem uma deformidade. Tu vai e não expressa nada. Aquela rua não lembra nada, nem o fundador daquela vila, nem o fundador daquela cidade. Então não tem uma lembrança física da cultura daquele local. Não é ainda algo religioso, perdão, não é algo metafísico ainda. É simplesmente algo cultural. Não lembra isso. Isso mata a longo prazo um pensamento cultural. A forma como o povo se enxerga. Sabe? Isso é bem importante, porque quando tu vê as casas dos portugueses lá, bem antigas, por mais humildes e simples que elas eram, elas expressavam o pensamento e a cultura portuguesa. O que hoje já não existe mais no Brasil. Praticamente é inexistente. E o que tu vê é que muitos arquitetos saem dos seus cursos com uma mentalidade progressista. E todas as coisas que eles fazem, desde móveis até casas, né, não que eles fazem, mas os projetos, são móveis que só tem uma forma simples, quadrados, geralmente, e que não tem estética. Muitas vezes de cores neutras. Cores neutras. Não são mais cores que estejam presentes na natureza, né? Mas bem lembrado. Bege, uma coisa morta. A gente pode dizer que é uma cor sem gênero. Por que eu acho que é uma cor sem gênero? Porque se a gente pensar que o azul é utilizado pelos meninos e o rosa pelas meninas, né? Algo muito simples assim, na verdade. O cinza, que parece uma cor morta, é uma cor sem gênero. Entendeu? Para você claramente poder vender para mais pessoas, então tu não limita mais. E segundo, que ele não expressa mais nada, então tanto faz, pode ser qualquer um pode comprar. Então tem a ver também com um certo consumo desenfreado que não pensa mais na pessoa e sim na venda. Enfim, o que a Beatriz falou sobre a cor é importante porque quais as cores que mais nos chamam a atenção? Se você parar para pensar, são geralmente cores que você presencia de certo grau na natureza. Quais são as cores que são concupiscíveis também? São as cores que também você encontra na natureza. Tá? Então existe uma polêmica das cores, mas aqui nós já vamos dizer assim, há cores que elas têm que tomar cuidado com elas. E elas não podem ser usadas de maneira habitual, por exemplo, com a cor vermelha. O vermelho na natureza ela significa um determinado perigo. Um animal nunca tem uma cor vibrante se ele não significa algo perigoso. Né? Então nós vemos algumas cobras que têm a coloração vermelha, algumas rãs que têm a coloração vermelha, alguns cogumelos de coloração vermelha. Então na natureza, o vermelho, tu tem que tomar cuidado, ele significa precaução. Não significa que todo o animal ou vegetal com a cor vermelha tem algum prejuízo, certo? Porque algumas amoras silvestres têm a cor vermelha. Sim. No entanto, ele representa assim, cuidado, pensa antes do que tu vai fazer, que tu vai comer, porque ele representa um sinal de perigo. O objetivo é chamar a atenção, né? Concupiscível. Então muitas mulheres ao se vestirem, por exemplo, elas não prestam atenção nisso. Porque não, mas é só uma cor. Não, mas ela influencia a forma como o homem está te vendo. Há uma diferença entre você ter uma rosa vermelha, certo? Que ela é para chamar atenção, por isso que ela é daquela forma, para chamar atenção tanto dos polinizadores, né? E a diferença de você usar um batom vermelho, entendeu? Por exemplo. E o que isso tem a ver com a arquitetura? Porque hoje, o que nós temos na arquitetura, quando ele chama atenção, ele é concupiscível. Ele não é para te levar ao belo. Da mesma forma que a cor. A cor, ela tem que te levar ao belo. Tem que ser elementos da natureza, condizentes com aquela natureza. E não para te dar uma visão concupiscível de algo. Muito bem. E agora, passando mais para a arquitetura das igrejas, por exemplo, né? Como isso impacta nas relações humanas? Principalmente em relação ao
aos sacerdotes e aos leigos, né? Nós vemos que isso interfere muito, né, na liturgia, a arquitetura moderna que surgiu após a reforma litúrgica. Ela trouxe mudanças até nas relações entre sacerdotes e leigos. Isso é muito claro porque, primeiro que a arquitetura ela foi substancialmente mudada por causa da liturgia. O que isso significa? Se você prestar bem atenção, até a reforma litúrgica do Vaticano II, as igrejas tinham um sacrário ou tabernáculo no centro. Então ali a gente já vê algo chamado teocentrismo, onde Deus se encontra fisicamente, arquitetonicamente no meio da igreja. Isso não é uma coisa assim banal, isso visualmente afeta os fiéis. Hoje em dia, o que nós temos? Um sacrário que está relegado ou à direita ou à esquerda. Geralmente, né, no Novo Sordo, é à direita. Então, o que nós temos? Uma igreja antropocentrista, onde o homem está no meio e Deus está do lado. O que isso gera no fiel? Acaba gerando no fiel um pensamento seguinte. Quando eu vejo Deus no meio, eu consigo pelo menos perceber a seriedade do que está acontecendo. Certo? Qual é a consequência da Eucaristia com isso? A consequência é que a Eucaristia é vista como um sacrifício. No entanto, quando Deus é relegado à direita e o padre ao centro, nós não vemos mais um sacrifício, nós vemos uma alimentação. É uma visão antropocentrista. Exatamente. Então, quando você tira o sacrário do meio e o coloca à direita, essa mudança física arquitetônica faz com que a fé se altere. Lembra que eu falei que o intelecto se adequa ao ambiente onde ele se encontra? Da mesma forma, há um movimento com a fé com isso. Não é uma superstição, não é isso. Não é que ele tem um poder mágico, não é. É porque é a forma como você está crendo. Então, se Deus é o centro, ele tem que ser fisicamente no centro. Ele tem que estar fisicamente no centro. Então, você tem que adentrar a igreja e fazer a genuflexão, porque Nosso Senhor está lá no centro. Hoje em dia você entra na igreja e você não sabe para onde olha, né? Onde é que está o sacrário mesmo? Às vezes você nem encontra o sacrário. Às vezes ele nem está na direita, ele está escondido. Uma vez nós fomos uma igreja e aí a gente ficou, nossa, onde está o sacrário aqui? Foi um mistério, a gente teve que perguntar para um conhecido nosso lá que frequentava aquele lugar. Isso, porque ele estava lá escondido. Então ele estava lá bem longe até do que seria o sacrário padrão do Novo Sordo. Estava lá relegado. E o que isso acontece? A fé dos fiéis não é mais uma fé eucarística. Ela é uma fé de partilha. Certo? E isso tem um impacto tremendo hoje. Muitos padres não conseguem... Assim, eu entendo que muitos padres não nos escutam porque nós somos leigos. Mas o que eu fico abismado é que eles não conseguem chegar nem nessa noção sozinho. De que, nossa, será que isso afeta a forma como os fiéis dessa paróquia percebem o que é Cristo? Quem é Cristo? Ou o que é a Eucaristia? Porque é fato, se você tem uma arquitetura que condiz com a forma como você crê, os fiéis terão uma fé cada vez maior. Mesmo apenas visualmente. Mesmo que ele não saiba de muita teologia ou de muita teologia dogmática, mesmo que ele não conheça muito bem a escritura ou o catecismo, ele visualmente ele começa a perceber que aquilo ali é diferente e é algo sério que está acontecendo. Então, a famosa frase, né, Lex credere, lex orandi, também serve para a forma como você está vendo as coisas, ou seja, a arquitetura da própria igreja. Lex orandi, lex credente. Eu falei errado? Falou ao contrário. Falei ao contrário, mas o que eu quero dizer é que a arquitetura é importante, os vitrais, os santos. Hoje em dia a igreja praticamente virou uma sala de reunião com uma cruz no meio. Nossa, tem arquiteturas assim de igrejas que é deplorável. Você entra e fica assim triste, né, ao ver aquilo, porque é feio. Você não consegue avistar uma imagem de Nossa Senhora às vezes. E aí isso é completamente desconfortável para o fiel, né? Principalmente o fiel que tem noção disso. Sim. E acredito até para o padre, né? Então, assim, o fiel tá na igreja e tem que ficar olhando pro padre, porque ele tá no centro e não tem nenhuma imagem para ele olhar. Ou ele olha pro teto branco, que tá quase encostando na sua cabeça. Ou ele olha pro sacrário, mas ele vai ficar na direção contrária, assim, digamos. Dá uma confusão.
é uma confusão, dá uma confusão na cabeça das pessoas, mesmo aquelas Isso. que não têm noção. E o padre, acredito, também fica desconfortável, né, de certa forma, porque tem que ficar olhando pros fiéis. Então, assim, aqui é uma questão complicada, né, porque alguns podem dizer, você tá criticando o Concílio Vaticano II, Sim, estamos. a reforma litúrgica. Sim, porque ela gerou esse tipo de coisa. É claro que ela não vem. Tem até um documentário no YouTube que ele fala que não vem no Vaticano II, ele já estava sendo moldado, mas ela vai. É como se no Vaticano II fosse o ápice, o ponto ápice desse movimento, dessa entronização do catolicismo liberal. Algumas pessoas podem ficar chocadas, assim, com leigos, pessoas leigas, católicas falando isso, mas é que as pessoas nasceram, né, assistindo sempre a missa nova, então você criticar isso parece um absurdo, mas se você parar pra ver outras pessoas falando, por exemplo, depois que eu li o livro do Dom Marcel Lefebvre, isso mudou muito a minha concepção, porque ele era um bispo que, bom, ele nasceu, né, numa família católica, onde ia todos os domingos à Santa Missa no rito tridentino. E aí, quando veio a reforma litúrgica, aquilo era algo, assim, que é isso? Isso aqui não é a fé católica. Não expressa a fé católica. Faz muito sentido então, ele ter criticado isso. Agora, para as pessoas de hoje, parece um absurdo nós estarmos criticando, porque a gente não viveu isso. Isso, nós nascemos no novo ordo. Isso. Nós estamos a partir do novo ordo. Mas o que a gente tem que entender é que a Igreja Católica não nasce com o Vaticano II. Ela é muito mais antiga. É difícil perceber isso porque nós não vivemos, né, isso que houve antes. Isso, a gente não tem esse sentimento de perda. O que a Beatriz está dizendo, o Dom Marcelo Lefebvre teve o sentimento de perda. Então ele viveu isso, ele esteve lá nas reuniões e, enfim, viu o que estava sendo feito. E quando você lê o que ele diz, você entende um pouco mais a respeito disso e vê que não é tão absurdo assim. Você perceber certos problemas que tem, né, no Concílio Vaticano II. É claro que você não tem que virar um louco, né, que, nossa, o Concílio Vaticano II é coisa do demônio e tudo que proveio é errado e absurdo. Não é bem assim também, né, mas... A gente vai estudando aos poucos e a gente vai entendendo os problemas aos poucos, assim. Então, acontece com todo mundo. Talvez lá na frente, em outros podcasts, a gente chegue a outras conclusões, mas tudo que a gente entende que a fé, a conversão, ela é diária. Então, consequentemente, quanto mais mais você vai crendo, mais você vai compreendendo e vice-versa. É a frase de Santo Agostinho. Crer para entender, entender para crer. Então, existe um movimento também intelectual de que é necessário um amadurecimento do próprio intelecto para que a fé possa se estabelecer cada vez mais. Ela deixa de ser ela deixa de ser um leite que o bebê toma para ser algo mais, um alimento mais firme, mais sólido. Então é mais ou menos isso. Então essa evolução intelectual nossa condiz também com uma evolução da própria fé. O termo evolução não é muito preciso, mas condiz com uma fé mais madura. Isso. Então quando nós começamos a ir no rito tridentino, nós presenciamos que, além da arquitetura, a liturgia condiz com a arquitetura. Então significa o quê? Que o católico, como é um ser universal, ele olha tudo a partir de Cristo, que é a frase do São Pio X, se eu não me engano, que é restaurar tudo em Cristo. O que isso significa? Que tudo, desde a nossa profissão, desde um trabalho servil qualquer, desde o Estado, tudo tem que ser restaurado em Cristo, que é o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso significa? Que também a arquitetura precisa ser restaurada em Cristo. E o que nós vemos depois do Vaticano II no Novo Ordo é na verdade, tiraram Jesus do trono e colocaram qualquer outra coisa. E, consequentemente, o católico hoje é um ser partido. O católico liberal, que é o termo utilizado, Dom Marcelo Lefebvre fala sobre esse católico liberal num tom meio de indignação, porque não é um termo que deveria existir, mas o católico liberal é o católico que escolhe. Se eu vou comungar, mas se eu não viver a castidade não tem problema, não é para tanto. Eu acredito no evangelho até aqui, eu acredito no creio até aqui. Entendeu? Então ele escolhe, é próprio liberal escolher. Então o liberalismo traz essa ideia de escolha, de individualismo, sabe? Então, por isso que o católico liberal é um cara partido, uma pessoa partida, em múltiplas escolhas. Então, ele não sabe se ele olha para o sacrário, ou se ele olha para o padre, se ele olha para a mesa do altar, ele não sabe. Então a arquitetura também condiz com esse catolicismo liberal, tanto
que nós vemos hoje as pessoas completamente perdidas, não sabem o que é o sacrário e não sabem o que é a Santa Missa. Às vezes a pessoa faz genuflexão pro altar, faz reverência no sacrário, tudo errado. Há uma confusão completa. Então é exatamente isso. Quando você vai numa igreja onde é celebrado o rito extraordinário, você vê a diferença, né, da arquitetura. O altar é todo diferente, ele é feito de um outro material, tem relíquias de santos nele. Então você vê que a arquitetura é toda condizente. Nosso Senhor Jesus Cristo, na Sagrada Eucaristia, está ali no meio, né? O tabernáculo está no meio. Há imagens de santos, uma imagem de Nossa Senhora que ajuda o fiel a rezar. Então é tudo coerente. O padre não fica de costas para o sacrário. Ele, né, tem toda uma liturgia que traz esse significado à fé católica. Uma expressão perfeita. Exatamente. É até assustador que alguns sacerdotes, eles simplesmente creiam que isso é uma abstração medieval. Ou seja, que é apenas uma hermenêutica medieval, se a gente pudesse dizer assim. Isso é um absurdo completo, porque ele não acredita que há uma verdade, né? Esse sacerdote, infelizmente, ele acredita em hermenêuticas, em formas de ser lido, e não na verdade inscrita na forma. Entendeu? É diferente. Então, existe uma forma correta litúrgica. O Papa Pio V, né, depois nas suas rúbricas, ele não coloca ali porque ele gostou, porque era uma hermenêutica medieval. Não, é porque existe um porquê daquilo existir, tá? Então isso é interessante, que quando você vê, por exemplo, na arquitetura da missa tridentina, é necessário 3 degraus, né? Então eu vou falar agora do altar, tá? Não vou falar de todo o esquema do altar, a Beatriz já falou que é necessário relíquias, as velas, etc. Mas eu vou falar assim: olhe o altar, você que está escutando aqui e já foi nos 2 ritos. Comece a pensar, qual é o tamanho do altar na missa nova, onde você tem a missa nova e onde você tem a missa no rito tridentino. Geralmente, presbitério, na verdade. O presbitério, onde estará o altar, exatamente. Tu vê, geralmente, não são em todos os lugares, mas geralmente, onde se celebra no rito de sempre, você tem o presbitério um pouco menor. Ele é um pouquinho, ele é para que poucas pessoas estejam ali presentes, certo? Então começa com os 3 degraus que representam as 3 virtudes teologais até se chegar no altar mesmo, que é o início do presbitério ao altar. Por isso que no início da Santa Missa, o sacerdote ele recita a seguinte oração: aproximarei-me do altar de Deus. Introibo ad altare Dei. Quer dizer, ele está antes nos primeiros degraus ali para adentrar realmente no altar de Deus. E ele é pequenininho, para que apenas o celebrante e alguns serviçais, no caso os acólitos, né, ou algum outro padre ou auxilie quando é um diácono, ou quando tem algum bispo, que os diáconos estão próximos também. Então, para poucas pessoas ali. Na missa nova, infelizmente, desgraçadamente, você tem um presbitério enorme, muito maior, mas é muito grande, porque isso também dá uma intuição de que, olha, pode ter mais pessoas aqui. Sim, quem são essas pessoas? São os sacerdotes? São os coroinhas, os acólitos? Infelizmente não. Infelizmente, essa noção do tamanho, alguém pode dizer assim, não, mas tem uma catedral lá que é na missa no rito tridentino e também é grande. Sim, eu estou falando de uma padronização e não das exceções, tá? Então vamos prestar bem atenção no que eu estou dizendo. E geralmente, na missa nova, você tem essa padronização de que seja bem grande. Até numa capela bem pequenininha, você vai ter um presbitério grande. Tá? Então é uma padronização para que os leigos possam se aproximar do altar. E você vê muitos vídeos falando dos abusos litúrgicos, e leigo entrando, leigo pegando a Eucaristia, brincando com a Eucaristia, brincando com o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é por quê? Porque o local onde ela está, ela permite isso. Então umas pessoas não conseguem entender que, não, mas se a missa nova for bem celebrada, esses abusos não acontecem. Não, a missa nova, ela pode ser bem celebrada? Pode, mas ela também permite o abuso, por quê? Porque ela está dizendo, olha, pode ser feito isso, como pode não ser feito. Ela não tem uma rúbrica estática. A rúbrica estática é algo que ela diz o que tem que ser feito, e você não faz nada o que está fora dela. A rúbrica dinâmica, se a gente pode dizer assim, ela diz que pode ser ou não. Pode isso ou aquilo. Entendeu? Então o problema da missa nova é essa dinamicidade da rúbrica.
Eu acho que esse termo tá errado, mas se a gente pudesse definir uma rúbrica dinâmica, era mais ou menos isso. Então, o ambiente na missa nova, a arquitetura da igreja para a missa nova, ela é totalmente para o popolo, para o povo, e não para Deus. Versus populum, exatamente. Então isso impacta a nossa fé, né, como nós vimos, e também na própria fé dos sacerdotes. Eu creio que deva ser muito desconfortável para muitos sacerdotes, né, ter que ficar olhando para o povo. Isso faz com que também os sacerdotes se distraiam muitas vezes, né, da sua função ministerial ali. Porque ao estar virado... Então preste bem atenção. Ao estar virado para o povo, há uma dificuldade da abstração. Por quê? Porque você não se concentra, pode desviar o olhar. Isso é humano, nós nos distraímos. Então exige uma força do padre que ele não tem. Ele não tem. E ao estar voltado para Deus, não é de costas para o povo. Então a palavra de costas para o povo é uma palavra errada. Exatamente, é uma expressão meio que ideológica. Ideológica, né? Ele está voltado para Deus. Exatamente. Então versus Dei. Alguns católicos acham meio estranho isso, né? Essa defesa da tradição de se voltar às missas rezadas em latim e o padre virado de costas para o povo. Sim. Bom, só falta perceber ali o que está acontecendo, né? Porque não é que o padre está virado de costas, está virado para Deus, né? Então é como o Jonathan já falou em outros podcasts e vídeos aqui, né? Parece Moisés, né? Isso. Indo à frente do povo israelita, vai conduzindo o povo. Da mesma forma é o sacerdote na Santa Missa, no Santo Sacrifício. E quando você estuda a liturgia do rito extraordinário, você vê isso, né, também nas palavras da liturgia. O sacerdote está guiando o povo, levando o povo a essa comunhão com Deus. Assim, nas orações iniciais, para quem tem o missal bilíngue, né, que tá o latim e o português, assim, o vernáculo, tu pode perceber que ali ele fala assim, Deus, Senhor, me perdoe porque eu levo esse povo pecador junto comigo. Então, o padre, o sacerdote, lembra Moisés, os acólitos, coroinhas, lembra os levitas, e nós, o povo, as tribos, que estamos junto. Mas a gente não pode deixar com que o padre se perca em nós. Ele tem que estar em Cristo para vir a nós, e não ao contrário. Cristo, ele se encontra em nós, mas ele está na sua presença real na Eucaristia. Então é ali que ele tem que prestar atenção. E quando tu vê a arquitetura para a missa tridentina, tu vê claramente que é tudo voltado para isso. Então, esteticamente é assim. E quando o padre recita assim, ele faz o... pede perdão, né? Que é o momento do Confiteor, que ele fala e começa a falar o nome dos santos e da Virgem Maria. Ele fala, o que se representa? Tu olha na lateral da igreja, tu vê os santos, imagens e estatuários de santos. Agora, quando tu vai numa missa para a missa nova, perdão, como uma igreja para a missa nova, tu vê quase nada de santo. Se tiver santo, é um milagre. A não ser que sejam igrejas pré-conciliares. Pré-conciliares, né? Então tem muitas que são pré-conciliares e em que são celebradas a missa no rito ordinário, né? Nós já conhecemos algumas dessas paróquias. Isso. Só que como é estranho para o católico liberal hoje, ele se colocar nessa posição, porque numa igreja que foi feita pré-conciliar e ainda numa igreja pré-conciliar arquitetonicamente, e ainda tem o rito novo nesse lugar, quando nós temos uma igreja feita antes do concílio, arquitetonicamente, feita para missa tridentina, só aquela rezada da missa nova, acontece uma bizarrice que é colocado um altar provisório no meio, altar mesa. Exatamente, aí fica 2 altares. Uma bizarrice. Esse é próprio do pensamento liberal, uma bipartição no pensamento, ou uma fé bipartida. A gente pode explicar isso depois. Daí geralmente em algumas igrejas tem aquela mesa de comunhão. Isso. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Só um enfeite. É um enfeite. E outra que é extremamente interessante perguntar para um católico liberal. Tu vê Cristo Rei ali, estatuário, né? Tu vê Cristo com um bastão, com a coroa, né? E o globo na mão. E tu perguntar, o que é o Cristo Rei? Ela vai ficar perdida, ela não vai saber explicar isso. Nem o sacerdote. Por quê? Porque a noção do reinato social do nosso Senhor Jesus Cristo foi completamente apagada. Só que está viva ainda arquitetonicamente. Então, o que isso significa? Que pode ser restaurado as coisas ainda. Porque tem uma coisa física que está dizendo assim, olha, tem uma fé aqui, que é a entronização de Cristo na nossa sociedade como rei, que a gente não sabe o que é, mas a gente pode aprender. É interessante que nessas paróquias,
pré-conciliares, né, arquitetonicamente, que são celebrados no rito novo, é mais difícil você ver um abuso litúrgico muito grande. Exatamente. Nas paróquias que nós conhecemos, apesar de uma delas ter a teologia da libertação muito forte, você não vê essas maluquices, palhaçadas, circos acontecendo. Você não vê isso. Não. Parece que a arquitetura em si impede um pouco isso, né? Isso é próprio, se você prestar bem atenção, que essas igrejas pré-conciliares que têm o Novo Ordo, tu vai ter a teologia da libertação. Claramente, assim, não todas, né? Não tô falando que é assim, geral, mas geralmente a teologia da libertação, ela se instaura em locais onde você tem uma cultura muito forte. E onde você tem a cultura muito forte, onde você tem essas igrejas pré-conciliares. Então é algo assim, claro, nós podemos desenvolver melhor em outros podcasts, mas assim, existe a teologia da libertação, ela não vai à toa, ela vai em locais que ela sabe onde que a fé católica verdadeira era muito bem inserida na sociedade, só que ela quer subverter ela aos poucos. Então ela não permite os abusos, para que não seja feita a subversão de uma hora para outra. Ela permite que aconteça esses abusos litúrgicos de forma cautelosa. Essa é a teologia da libertação real e problemática. Sabe, que você não percebe, é tênue, é calmo, e que você acha que o catolicismo é aquilo ali, mas na verdade aquilo ali é o católico da teologia da libertação. Entende? Claro, todos esses problemas se resumem no católico liberal, e a forma como ele está vendo a sua fé. Isso exprime a forma como ele vê o ambiente dele, e como o ambiente se manifesta para ele. Tá? Desde a casa, desde a igreja, desde a própria cidade, né? A cidade hoje, de forma arquitetônica, virou uma prisão. Virou uma cidade marxista, onde tudo é grande e sem cor. Tudo é grande e sem forma. Nossa, exatamente. A gente nem falou sobre isso ainda, né? Da cidade. Das construções da cidade. Por exemplo, o shopping é um ambiente que muitas pessoas vão, e isso também impacta diretamente nas relações entre as pessoas, né? Entre as famílias. Então, você vai no shopping e, bom, não tem ali uma comunicação entre as pessoas. Às vezes a família vai passear, mas, bom, eles não estão ali para estar em família, né? Então, às vezes estão ali alimentando a concupiscência dos olhos, estão ali, às vezes, para fazer uma refeição, mas, bom, de forma individual, digamos assim, porque cada um no seu mundo. É que é tão bizarro, o shopping ele não teria que ser um lugar... ele é uma concentração de lojas, né? Então, uma loja competindo com a outra, criando um ambiente barulhento. Artificial, extremamente. Então, tu tem que criar um ambiente em que alimente o concupiscível. Então é colorido, tem música, aquela música assim, tem sabe? Música vai ambiente. Lá, compre. Exatamente. Compre mais, compre. Usa o cartão de crédito até estourar. Ou ainda, não é apenas assim um ambiente que gera esse tipo de pensamento, mas pode ser para os homens, né, um local de perigo. É uma ocasião de pecado, né? Porque geralmente tem lá uma loja de lingerie, vai ter uma mulher seminua. Seminua, não então, é nem sensual, é seminua. Às vezes também tem um homem, né, seminu. Então, assim, se torna uma ocasião de pecado para ambos os sexos, né? Então, você também deixa... É preocupante porque os pais acabam levando os filhos para o shopping e a pureza... dos vai filhos sendo morta, né, aos poucos. Isso, porque ele vai vendo aquelas imagens, isso é muito importante, gente. Às vezes a criança não tá notando, mas ela vê. Ela só às vezes não nota direito, assim, não vai, sabe, tem uma pessoa ali, não vai pensar isso, mas ela vê, então aquilo vai impactando sobre o imaginário dela de forma que aquilo vai destruindo a sua pureza. Então ela vai achando aquilo ali normal a mulher tá lá seminua, normal, o homem tá lá só de cueca, entendeu? Isso. Então... aquilo vai matando a pureza da criança, extremamente nocivo. Se você, pai ou mãe, tá escutando isso, por favor, preserve a pureza dos seus filhos. Tentem não levar eles muito ao shopping, sabe? Que não seja algo rotineiro da família, porque hoje em dia, chegou o final de semana, os filhos já querem ir, os pais, para se livrar da barulheira dos filhos em casa, e levam também. Então, às vezes... alimenta a criança... A falta de pureza. E, claro, a criança é facilmente atraída por olhos grandes, um bichinho rindo para ela. Então, tu pode perceber que nas lojas, eles deixam a distribuição de alguns alimentos e tal, com figurinhas, na altura da criança. Na altura dos olhos da criança, para que ela perceba. Então, a arquitetura do shopping é tudo para te fazer consumir, ter concupiscência, perder a pureza.
Exatamente. É um ambiente extremamente nocivo para as relações familiares. Então, não só o shopping, né, como outros ambientes. Então, às vezes, hoje as famílias estão acostumadas a também fazer refeições fora de casa. Então, você vai a um restaurante para almoçar com sua família. Mas isso não proporciona, por exemplo, uma refeição feita em casa, preparada pela mãe, feita no lar. É tão diferente porque quando ela é feita no lar, realmente ele tem uma união. Agora, quando é feito um ambiente que não é o lar, parece que não proporciona essa reunião, essa união da família. Exato. Vocês lembram do podcast passado que a gente falou sobre simulacro e realidade? Que eu falei que, na verdade, existem vários simulacros e esse é uma forma de simulacro. E a gente falou também no low carb sobre a comida falsa, ou a fake food. Então, o shopping, ele é exatamente esse amálgama desse simulacro, onde você vai ter um ambiente falso, uma relação falsa, uma comida falsa, para fingir ter um sentimento. Perfeito. Por quê? Porque às vezes você tem um problema familiar, né? Você tem que resolver, você passa o pano por cima, leva os filhos e a mulher no shopping. Compra a mulher lá com roupas, algumas com presentinhos, as crianças com presentes, compra todo mundo, mas não cumpre, né, com o seu papel. Seu dever de Estado, exatamente. O que acontece? Todo mundo fica feliz, porque querendo ou não, as coisas concupiscíveis, elas te deixam feliz temporariamente. Então, uma alegria. É uma alegria temporária e vã, né? Claro, por isso ela passa, depois você fica triste de novo. Por isso que quando você volta do shopping, você fica meio triste em casa. Porque você volta naquele... você tá naquela excitação de ver e depois não tá mais vendo aquelas coisas. Ou seja, você tem felicidade, mas não é feliz. Exatamente. É perfeito. É algo falso, é algo para te dar concupiscência. Então, é todo um ambiente fabricado. E o que a gente quer dizer com tudo isso? Que a cidade, ela tem esses ambientes, esses núcleos de falsidade, esses núcleos de simulacros. Então o shopping é um dele, as próprias lojas, assim, as praças até são menos, tá? Se você tem uma praça antiga na cidade. Mas você vai vendo que a cidade, aos poucos, quanto mais indo pro núcleo da cidade, ou centro da cidade, mais simulada ela é, mais falsa ela se torna, a arquitetura ainda é mais desgastante, porque você não consegue ver algo belo e, consequentemente, tem também um processo da depressão por você não estar vendo algo belo. A gente já falou sobre depressão em outro podcast, mas também está relacionado com a ausência do belo, né? Porque às vezes tem pessoas que moram em uma cidade grande, moram às vezes num apartamento. Isso é completamente nocivo para a saúde mental das pessoas, porque você vive num ambiente totalmente artificial, é tudo tão automático, é tudo tão sem vida, que vai te deixando sem vida também. Parece sugando a vida que há em você. Toda essa pobreza. É uma pobreza arquitetônica, exatamente, né? Então, não é uma pobreza material em si, né? Porque essas mansões custam caríssimos. Ou você tem edifícios, business, né, de negócios, que são enormes. Até em cidades pequenas você tem, né? Na cidade onde eu moro tem um enorme, mas ele é feio. Arquitetonicamente ele é feio, entendeu? Então parece que você entra parece aquele salão dos maçons, que é tudo cheio de forma e piso branco e preto. Então muitos deles, né, até a própria maçonaria infiltrada tem esse propósito de destruir a sacralidade artística dos ambientes domésticos, entendeu? Por quê? Porque você não pode se sentir pertencente a uma religião específica. Você tem que estar completamente uma pessoa amorfa, sem nada. Então, o que é esse laicismo do Estado? Na arquitetura, tu vai ver os prédios públicos, por exemplo. O que ele representa? Nada. Então é um certo laicismo também infiltrado dentro da arquitetura. Porque ele não pode representar algo cristão, ele não pode representar alguma religião, ele representa algo neutro, ou seja, laicista. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um documentário na Lumine TV, chamado Arquitetura da Destruição. Então lá também fala um pouco a respeito desse tema. Então, acredito que esse tenha sido o tema do nosso podcast. E nós vemos que quanto mais nós sabemos e percebemos isso, mais chatos nós ficamos, né? Então, quanto mais nós amamos a Deus, mais nós tendemos a desprezar o mundo e, portanto, mais temos a desprezar esses ambientes, né, que nós falamos aqui, como shopping, é natural você desprezar esse lugar, porque eles não te auxiliam em nada. Eles não vão mais te chamar a atenção. Então, se você está passando por um processo de conversão, você vai ver isso claramente.
Você vai ver que as coisas do mundo já não vão te atrair mais. Não vai ser uma tentação essas coisas, porque simplesmente você não vai ser mais atraído por isso. Então, o pessoal que tá na cartilha do que é pecado e não é pecado ainda não entendeu do que a gente tá dizendo. É verdade. A gente tem que fazer um episódio, inclusive, sobre a música, né? Nós vamos falar sobre a música ainda, um outro episódio. Talvez a gente, né, até grave agora. Empolgado. Mas é que é importante, você vai ver que naturalmente você sai da cartilha do pecado e não é pecado e começa a ver o que é mais perfeito para Deus. Então você vê que ir no shopping, passear no shopping ou ir num restaurante não vai te agregar em nada. Então por que você vai ir? Isso. Então assim, eu vou lá porque é legal e não é pecado, então eu vou. Então não é assim, tudo o que não é pecado é lícito. Não é? Não é assim que nós devemos pensar. Não é permitido, essa fé mas não católica. me convém, como fala São Paulo. Exatamente, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então tem certas coisas que não convém mais a nós. Quando nós nos convertemos verdadeiramente, nós vemos isso. Tem certas coisas que, por mais que não sejam pecados, elas não convêm. Então, vai chegar um ponto que a sua consciência já não vai mais se permitir certas coisas. Tu faz no automático, pode chegar ao ponto de fazer de forma automática, mas você começa a ficar com um certo desgosto. Uma incomodação. Uma incomodação, uma certa estranheza. E aí você acaba percebendo que tu não precisa daquilo. Então eu acredito também, por exemplo, que seja entre as meninas, né, que usam saia, por exemplo, elas começam nesse processo, até nós homens vivendo da modéstia também, algumas calças e bermudas também. Então o pessoal, né, os homens que falam sobre a questão da bermuda, eles acham que é uma questão de pecado mortal, pecado grave. Não, nada disso, de forma nenhuma. Só que não se trata disso, não se trata do pecado. Se trata de uma certa perfeição, que é natural, gente. Não tentem forçar as coisas. Tentem cada vez se converter mais e ter mais fé, que isso vai acontecer de forma natural, isso é consequência. E é isso que a gente gostaria de deixar nesse podcast para vocês. Alguém pode perguntar, e diante de tudo isso, o que nós podemos fazer então? Tem uma coisa que nós podemos fazer para mudar essa situação? Sim, vamos pro meio do mato caçar galinha. Não, brincadeira. Caçar não, criar. Criar galinha. Mas algo... E ter uma família numerosa, claro. Isso, algo que a gente tem que entender é que assim, o que é necessário para nossa vida? Uma vida de oração, os sacramentos e bem viver o nosso estado de vida. Então, se você é chamado ao sacerdócio, bem viver o sacerdócio. Se você é chamado a ser um pai, uma mãe de família, bem viver a vida familiar. Então, essas são as coisas básicas, certo? Então, você tem uma vida sacramental, uma vida de oração e seu estado de vida. O resto tudo é supérfluo, passa. Então, o que nós acabamos sentindo relacionado com a arquitetura? É que nós queremos a simplicidade, o belo e um ambiente externo à cidade. Então, se você pensar naquela cidade medieval, onde você tem um castelo no meio e todas as outras construções no meio, onde que estava o camponês? Ele estava afastado. Ou seja, o camponês é essa vida que nós sentimos. Nós queremos uma vida natural. Por quê? Porque nós queremos contatos com essa natureza. E a natureza pela natureza? Não, a natureza como testemunho de Deus. Então por isso que o católico, quando ele chega nesse ponto, ele sente uma necessidade de viver externo à cidade. É natural, isso é natural. Por quê? Porque ele não quer estar naquele ambiente degradante. Entende? Porque prejudica a sua vivência espiritual, sua vida espiritual. Exatamente. A sua própria fé. Então ele quer viver numa casinha lá, num ambiente mais afastado, simples, com a sua família grande, criando suas galinhas. Entendeu? É comum você ver famílias católicas que querem isso, né? É normal, É normal, gente. isso. Você tá conversando às vezes com outra pessoa e é como você ter os mesmos interesses, assim. Porque a fé, ela tende a nos unir, né? Então, é a mesma fé, então ela é unitiva. Então você acaba tendo consequências, as mesmas consequências. Por quê? Porque significa que vocês têm o mesmo objetivo. Entendeu? Então, o católico, ele quer ter uma vida, quer ir todo domingo, se pudesse, ele ia todo dia de manhã cedo na Santa Missa, para depois poder trabalhar. Mas até o trabalho dele, ele também corresponde com essa fé. Por quê? Porque ele não quer estar num ambiente degradante para a fé dele, porque o trabalho dele vai estar todo dia ali. Então, ele quer universalizar a fé dele. Perdão, ele quer universalizar as coisas através da fé dele. Entendeu? O reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo é exatamente isso. É cada coisa, até no seu trabalho. A gente entende que nem todo mundo consegue isso aí. Mas não significa que você vai deixar de tentar.
Exatamente. Entendeu? Então, esse chamado para essa vida campestre, longe de ser algo romantizado, que a gente sabe que não é fácil, não é para ser romântico de forma nenhuma, mas é algo que é normal esse sentimento. Então a gente não pode romantizar e também não pode ignorar as coisas. Então pode ser que você não consiga, né, morar no interior, num sítio maravilhoso, mas você pode fazer pequenas coisas que vão fazer grandes mudanças. Isso. Então, principalmente aqui, referente à mulher, as mulheres que cuidam do lar, elas devem prezar pela beleza dentro do lar. Devem prezar pela ordem, porque isso também está relacionado à arquitetura. Com certeza. E influencia diretamente a vida espiritual de cada membro da família. Então é muito importante que as mulheres também estejam atentas a isso. Mesmo que não seja um lugar perfeito, pode até ser um apartamento, mas preze pela beleza dentro do seu lar. Isso, é que o pessoal às vezes não entende que tem que ser feito de forma ponderada e é da mesma forma que a conversão. É todo dia, é aos pouquinhos, é dosada. Não sei que seja São Paulo que caiu do cavalo, mas para nós leigos comuns, a fé vai sendo assim, dosada, vai vindo até você ter uma mudança muito grande, mas você tem que fazer de mudanças ordinárias em mudanças ordinárias até uma mudança extraordinária. É um somatório. Então, quando a mulher está em casa, uma das funções dela é você embelezar a casa, transformar a casa num ambiente sagrado, né? A igreja doméstica, certo? Até você conseguir todos os processos, todas as mudanças. Então tu vai fazendo de caminho em caminho, de gota em gota. É o famoso ditado, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Então é a mesma coisa. Então você não precisa agora, não, então eu tenho que sair de casa, morar no meio do mato, achar uma paróquia lá no fim do mundo. Não é isso. É que aos pouquinhos você vai fazendo isso, adaptando também a sua vontade e o seu intelecto. Que ele vai sendo aos poucos. O que as pessoas não entendem é que, não, então tá, vou fazer agora, e ela não consegue, ela se decepciona e ela perde a fé. Não é assim. Não é assim. Você vai fazendo conforme a prudência vai te dando a ordem e o teu intelecto se submete à vontade e faz. Muito bem. Mãe Entendeu? das virtudes. Exatamente. Cardeais. Então as virtudes nos ensinam também que a prudência, ela é o pai. Ela vai dando a ordem para as coisas. Entendeu? Isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado desse podcast, que foi quase 1 hora. Uma hora de diversão. A gente perde tempo quando a gente se diverte, não é mesmo? É verdade. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando dos episódios do nosso podcast. Eu sei que muitos estão gostando bastante, pedindo para que tenha até mais de um podcast por semana. Acalmem-se. Mas a gente não tá dando conta nem de um ainda, mas conforme o tempo vai passando, né, com a devida prudência, nós podemos aumentar. Então, rezem por nós, rezem por este apostolado. Rezem, mas se você quer mais do que rezar e quer ter uma efetividade, gostou desse podcast, vai lá, faz uma contribuição pra gente no Apoia-se. Ou então, compre livros, né, que você deseja na nossa livraria. Sabe por quê? Porque isso estimula a gente também a fazer. Exatamente. Você está rezando e também está fazendo uma obra de caridade. Isto. Perfeito? Perfeito. Muito bem. Então, aguardamos você no próximo episódio e confira lá os vídeos do nosso canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo episódio. Salve Maria.